A gente disse aqui, ó, vamos juntando as informações, né? Olha o que a lei diz. Que ela vai definir atribuições para os órgãos integrantes do trânsito, dentre outras situações. Então, aqui, no artigo 90, ela está dizendo para a autoridade, no caso a Trans Salvador, ela está dizendo assim, olha, Trans Salvador, quando esta sinalização estiver apagada, mesmo que estacione sobre, pare sobre ou passe sobre, você não vai poder punir. É isso que a lei está dizendo para a Trans Salvador. Você acha que o setor jurídico da Trans Salvador não sabe disso? Sabe, mas eles vão, porque eles apostam naquele condutor que só sabe bater a mão. E com isso eles vislumbram uma possibilidade de arrecadação. Entendeu? Então, é assim que as coisas acontecem, certo? Em qualquer segmento, não é só no trânsito. Ele manda. É chamado de jogar o barro na parede. Ele manda. Ele sabe que está apagado, mas ele quer saber se ele está diante do condutor cidadão ou do condutor. Certo? Então essa é a diferença. Aí a pessoa diz assim, mas eu não conheço ninguém que ganhe. É lógico, se você não conhece, como é que você vai exercer sua cidadania? Cobrar o seu direito, se você não conhece que existe esse aspecto legal. Não está na lei? São 341 artigos. Está onde no artigo? 90. Quem é que está dizendo isso para a autoridade? Uma lei. E a autoridade não está subordinada à lei também? Está. Agora, tudo que você disser, você precisa comprovar. Então você vai chegar lá e vai para dizer, mostrar que está o quê? Ou apagada, ou o quê? São duas situações, né? Ou inexistir, ou insuficiente, né? No caso apagada, ou incorreta, né? Incorreta, ok? Então é isso, artigo 90. Aí, tudo bem. Agora, equivocado não está, entendeu? Equivocado. Aquele retorno que você conhece ali de Bilbao, na BR, tá, já passei por ali. Vai para Amélia Rodrigues, por aí. Vocês são Jacuípe. Então, quando você vem de lá, de Bilbao, aí você tem ali a saída para você pegar a BR do outro lado. Né? Então, o que acontece? Essa primeira aqui, que é os ônibus que vem para parar no ponto para Bilbao. Aí você tem que parar ali e esperar os carros da BR passarem para você atravessar. Aquilo ali é daquele jeito mesmo, é correto? Existe alguma... na realidade, veja só, desconfie, né? Aqui, olha que coisa benevolente, ele fica ali atrás do ônibus, na realidade, ele está querendo evitar de ele dar um percurso maior, né? Primeiro você passa o primeiro perigo, que é a primeira pista. É quando você atravessa aquela, você vai parar na outra para você ficar ligado na BR e vem aquilo ali é comum, mas não é só. A senhora está falando daquele viaduto, né, que vai retornando praticamente, tem que ficar na direita para depois. Não. Eu sei onde é, eu sei onde é já. O retorno ali para Salvador é terrível. Eu tô ligado onde a senhora está falando, ali é horrível mesmo. Então, assim, frente ao posto Luiz. É isso mesmo. E às vezes você tem que ficar lá na direita para depois. Isso. Ali no vacilo você. Eu sempre vou ali. Assim, a ideia de trazer, né, essas informações é para a gente ir justamente ajustando, se motivando lá, depois desse bate-papo, a gente... Outra situação, né? O trânsito, a linguagem do trânsito, ela não é verbal, toda ela é codificada, né? Então, aquela abordagem que Celinha fez das normas da sinalização é justamente para resgatar isso daí, fazer a gente perceber que a linguagem não é verbal. Então, assim, aquela placa dali, o que é que ela regulamenta? Proibir estacionar. Eu posso parar? Pode. O que eu não posso é estacionar. Agora, se eu sei que eu não posso parar, né? Ou se eu sei que eu não posso estacionar, mas eu posso parar, então eu preciso me motivar, até a curiosidade de saber a diferença. O que é parar e o que é estacionar. O
Porque se eu não souber, apenas tiver uma desconfiança, ou apenas me acomodar a me referenciar pelo que a maioria faz, eu corro o risco de ser penalizado. Porque olha só, esse bordão está ultrapassado. Qual é? Uma vez eu estava na autoescola e ela é uma rua sem saída, ali no Jardim Armação, ali próximo do Bom Preço, Jardim Armação. Tem uma rua sem saída que até está construindo um prédio. Aí o que é que acontece? Aquela rua, pensei eu, né? É uma rua que até antes da construção desse prédio, ó, passava com na gíria batida, uma rua sem saída. Tal. Aí começou a construir o prédio. Né? O prédio foi construído, alguns moradores começaram a chegar, e de repente, um dia que eu estava saindo da autoescola, para um intervalo, eu cheguei na porta para respirar um arzinho fresco, né? Tomar um lanche, eu estou vendo um carro de fiscalização da em Salvador e o maior bate-boca, né? Entre o fiscal e o usuário. O que é que aconteceu? Uma rua sem saída, tranquila, nunca ia ter fiscalização. Né? Aí, o que é que acontece? Esses prédios hoje, eles priorizam o espaço, né, interno, até tem uma área comum, mas eles não deixam ela abrangente. Então, como o poder aquisitivo dessas pessoas é compatível com o porte do prédio, geralmente a família tem 2, 3 carros. Ou seja, a garagem interna não comporta o quantitativo de veículos. E aí eles vão parar na rua. Ora, isso é trânsito tão somente, ou é também a parcela de contribuição desta família? Em saber o seguinte, porque eu vou comprar algo que eu sei que não me atende, então eu vou forçar a barra. Eu vou comprar algo que eu sei que não me atende. O apartamento só me dá uma garagem, eu tenho 3 carros, então eu estou forçando a barra. Tá certo? E isso vem parar no trânsito. Aí ele está lá e a discussão é a seguinte, que há anos, que ele morava ali há 20 anos, e que há 20 anos ele colocava em cima do passeio. Ora, então eu fiquei, não entrei na conversa, claro, né? Eu não ia tomar parte, mas eu fiquei pensando que, pô, então ele não deveria estar tão chateado, porque ele deveria há 20 anos ter inúmeras, né? Só vai ter essa de hoje. Também como o papel se inverte, quer dizer, ele queria que a lei se sucumbisse a algo que é comum apenas há 20 anos, as pessoas considerando, apostando que por ser uma rua tranquila não vai haver fiscalização, só que chegaram moradores, tinha um cara lá cadeirante, e aí eles fizeram uma denúncia, entendeu? Então, novas culturas vieram para aquela rua, com novos integrantes, com novos moradores, ele exercendo direito de cidadania, vendo que para ter acesso ao local, os carros tudo estacionados, e aí ele fez um trabalho logo com os outros que estavam ali. Todos, tinham 6, 8 carros ali, o dele foi bolo. Então ele queria justificar que há 20 anos ele colocava e não tinha nada. Quer dizer, não tem, é tão discrepante a questão do conhecimento que não vai haver diálogo entre esses dois. Então vai haver conflito. Então é necessário a gente nivelar o conhecimento. Quando falar cavalo, não rejeitem, como diz na gíria. Então, eu quero saber o seguinte, vamos supor que Valdir, Valmir está dirigindo, eu estou ali de carona e digo, Valmir, faça um favor para mim, segura aí que eu vou no banco aqui só fazer um depósito no caixa eletrônico. Valmir olhou, proíbe o quê? O estacionamento, mas não proíbe a parada. Ele aí parou, eu desci do carro, ele aí ligou o alerta, o motor está ligado, ele está dentro do carro. Nessa circunstância, nessa situação que eu simulei, ele estaria dentro do conceito de parado ou de estacionamento? Estacionado. Está parado ou está estacionado? Estacionado. Porque não está a diferença no aspecto presencial. A parada foi definida na lei. Aqui você pode parar e ali não parar.
Então, o que a lei fez lá no artigo 47? Ela definiu o que é parada como sendo tempo indispensável ao embarque ou desembarque. Não é ir. Olha a conjunção. Olha o detalhe. Quando a cultura popular vai divulgar isso, vai ser parada, embarque ou desembarque. Embarque e desembarque. Não é ir, é ou. Se fosse ir, eu poderia, no caso, alguém poderia aguardar. Eu vou é ou. Quando eu digo ou, se eu digo café ou água, eu estou dizendo escolha um ou outro. Se eu disser café e água, eu estou lhe oferecendo as duas possibilidades. Então, ele está dizendo embarque ou. Quem quiser comprovar, é artigo 47, tá? Você vai lá e vai estar dizendo lá, quando proibido o estacionamento na via, a parada irá se restringir ao tempo indispensável ao embarque ou desembarque, desde que não interrompa o fluxo de veículos, nem a segurança de pedestres. Está lá, o texto na íntegra é mais ou menos assim. Então, quando o fiscal, aí o fiscal foi lá, fez um curso de capacitação para começar a trabalhar como fiscal, e alguém disse isso para ele precisa ter esse entendimento. Então ele está lá de longe, você chegou, ele está lá lhe olhando, você parou, ele está de olho em você, a porta se abriu, ele está de olho em você, alguém desceu, ele está de olho em você, a porta se fechou. Então, ele deu alguns segundos e disse, estacionamento. E aí lá fica. Aí você ir lá, ele faz assim, agora o que é isso? Ninguém sabe o que é, né? Então você não pode ficar na mão do agente de fiscalização. Você precisa entender para não forçar a barra. Você tem que mapear, já que você trabalha conduzindo, quais os lugares em que essa placa está, para você criar o seu plano B. Né? Criar o seu plano B. É isso? Tudo na vida tem um plano B, né? Aí eu me lembrei de uma piada de o gato e o rato, né? Um correndo atrás do outro, né? E de repente o rato, mais habilidoso que o gato, identifica um buraco, entrou, e aí lá ficou, né? E aí de repente, um silêncio, e ele começa, o rato, a ouvir latidos, né? Latidos. O rato muito perspicaz, ele pensa assim, poxa, tem cachorro na área, o gato vai estar lá, tem que se virar, é a hora de eu me mandar. Quando ele sai do buraco, o gato aí abocanha. Né? Ele já na boca do gato, aí diz assim, poxa gato, aí não vale você se fingir de cachorro para me comer. Aí o gato pensa, meu amigo, quem não tem um plano B hoje em dia, né? Então, essa história aí do plano B que eu tenho que saber. Se eu vou com um cadeirante, estou eu, o motorista e o cadeirante, e eu sei que aquele local que eu vou levar ele proíbe o estacionamento, o que é que vai acontecer quando eu desembarcar ele? Eu não posso dar continuidade a levar ele lá para mim. Essa que é o entendimento que eu preciso ter. Por quê? Para não ficar na mão. Para não precisar. Agora, se realmente eu estou precisando, eu vou tentar jogar o meu verde, mas posso ouvir sim, eu posso ouvir não. Agora isso estressa, isso desgasta, isso gera conflitos, isso elimina para o resto do dia. Então eu preciso levar o quê? Um auxiliar. Eu estou relacionando o aspecto legal ao comportamento. A permanência por tempo superior ao da parada é estacionamento. Por que não diz o tempo? Não diz, eu ouço cada depoimento, não, a lei me dá 5 minutos. Onde é que está escrito? É o tempo suficiente. O tempo é o indispensável, ou seja, a ação tem que ser objetiva, ininterrupta, consecutiva. É isso que tem que ter. Eu posso estar desembarcando um cadeirante, o tempo é um. Eu posso estar desembarcando 4 pessoas, o tempo é outro. O tempo a lei não diz. Pode ser alguma coisa de tempo. A bagagem não tem importância. Bagagem é uma coisa, movimentação de carga ou descarga vai demandar um maior tempo. Por isso que a lei, inteligentemente já disse ali, carga ou descarga de mercadoria é considerado, estacionamento. Não confunda a bagagem com carga ou descarga. A bagagem você leva em uma ação. A carga e descarga você precisa de vários. Então, embarque ou desembarque é parada. Tá? Falou em parada, é carga ou é embarque ou desembarque. Se você não estiver fazendo isso, você não está fazendo essa operação. Você está dirigindo, o semáforo fica vermelho. Você parou?
Não. Você imobilizou temporariamente o seu veículo na via. Você está dentro de que conceito ainda de circulação? Se eu pego o celular e acho que eu estou parado, a lei possibilita o fiscal ali autuar. Mesmo assim, porque você não está parado. Parado está definido na lei como embarque ou desembarque. Você está imobilizado temporariamente, portanto, você ainda está dentro do conceito de circulação. E a lei diz, você não pode dirigir utilizando o telefone celular. Né? Então, cuidado, porque a interpretação pode distrair. Né? Agora, qual o volume que isso acontece? Aqui na garagem. Muito. Porque a grande maioria não conhece. Não passou por sala de aula. Não teve esse bate-papo, não teve esse ajuste. É culpa de você? Não. Mas a gente vai se aproveitar disso? Não, porque a lei não retroage. A lei ela só se atualiza. Olha lá o artigo 47. Outra situação, a faixa da esquerda. A faixa da esquerda é uma verdadeira linha urbana. Tá? Porque a pessoa diz assim, ó, se eu estou na faixa da esquerda e transitando na velocidade máxima, eu não me obrigo a dar passagem. É esse o entendimento da grande maioria. E eu vou provar que está equivocado. Veja só, a faixa da esquerda, ela é uma faixa para circulação pontual. O que você faz na faixa da esquerda é com o propósito de ultrapassar, passar ou retornar. Então, no entendimento legal, você só deveria usar a faixa da esquerda para ultrapassar. O que é ultrapassagem? São duas mudanças de faixa de forma consecutiva, sendo que a segunda mudança é o retorno à faixa de origem. Então, eu estava mais rápido do que aquele carro aqui, eu percebi que eu estava mais rápido do que ele, fiz a primeira mudança para a faixa da esquerda, passei por ele e voltei tão logo. Então, eu fiz, de fato, uma ultrapassagem. Se eu saio da faixa do meio, venho para a faixa da esquerda e vou embora, eu não ultrapassei, eu passei. Provavelmente eu quero retornar. Se eu retornei e caio na faixa da esquerda e vejo que o veículo que está à minha frente está mais lento, eu transformo e ele precisa sair. Ele tem que sair. Porque a lei diz assim, a ultrapassagem no nosso país é feita pelo lado esquerdo. Se eu estou na faixa da direita e estou mais rápido do que alguém que está nesta faixa à minha frente, eu uso a esquerda, que agora é a faixa do meio, passo e retorno. Se eu estou na faixa do meio e estou mais rápido que ele, eu uso a esquerda e retorno. Mas se eu estou na esquerda mais rápido, eu não tenho para onde ir. Então, se eu não sair, eu vou provocar um conflito. Então, o que a lei fez? Pensando que isso seria a consequência imediata, ela disse isso, ó. Todo condutor, que artigo é esse? 30. Ao perceber que outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, como é que você percebe que outro que lhe segue tem o propósito de ultrapassá-lo? Transforma, às vezes até de forma agressiva. Ele fica ali. Aí veio, eu até botei em vermelho, deverá. A lei não está querendo negociar nada com você, ela está dizendo que você deverá. Se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar muito. O que é que você precisa verificar? Se é possível fazer isso. Se está livre essa faixa direita, você não provocar um acidente. Você também vai fazer de vez, né? Agora, se estiver livre e você deixa de agir dessa forma que está sendo imposta pela lei, imposta para não causar conflito, porque, perceba, se você não sair, ele não vai ficar atrás do carro. Ele vai lhe cortar pela direita. Gente na estrada que vai, né? Você fica transformando, o cara lhe xinga todo. Passa por cima. Mas é justamente esse cara não conhece a lei. Cara, manda você passar por cima aí. Só que ele bota aquele sinal, né? Passa aí. Não, eu saio. Só que o veículo que está do seu lado direito não está querendo deixar você passar. É sinais.
Aquele sinal também. Senão ele faz. Porque você não pode fazer Naquele sinal lá, ele diz silêncio, a faixa é minha. Olha como é o artigo na íntegra, viu? Deixa eu mostrar aqui como é na íntegra. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Então, observe aqui. O que é deslocamento? Deslocamento é a sua tocada, tá? E o que é que ele está dizendo? Que os veículos lentos e de maior porte, a faixa da direita é uma faixa preferencial, não é exclusiva. Para ser exclusiva, eu tenho que regulamentar por placa, tá? Então, o que acontece? Preferencial, não tem placa. É preferencial para os veículos lentos, no caso, de grande porte, que são os ônibus, e lento. Quem são os veículos lentos? Eu acabei de sair de um prédio, então, por mais potente que o meu carro seja, até eu pegar a velocidade da via, eu vou dar o quê? Lento, em relação aos demais. Eu estava na faixa do meio e resolvi mudar para a faixa da direita, porque lá na frente eu vou sair da pista, vou para uma outra via. Então, o que é que eu vou fazendo com a minha velocidade? Eu me aproximar do ponto, vou ficando lento. Essa é a interpretação, certo? Então, ela diz que quando uma pista comportar várias faixas no mesmo sentido, que é o que esse cenário aí, a da direita são destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos de maior porte, quando não houver faixa especial aí destinada, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem, que é uma manobra. A da esquerda é destinada à ultrapassagem, eu preciso dar a quem queira ultrapassar, e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade, ou seja, eu estou mais rápido do que esse daqui, me desloco mais rápido e uso. Quando eu terminar de ultrapassar, eu volto. Se eu não quiser voltar, não é infração, mas o que a lei quer é que quando chegar alguém mais rápido, que o seu papel não seja de fiscal, seja de usuário. Ele tem o direito de cometer a infração dele. Por isso que ela diz que você deverá. Agora, se você estiver circulando pelas demais, você deverá o quê? Manter-se. Por quê? Porque ele tem a esquerda para ultrapassar em ambos os casos. Senão causa um balé, uma confusão. Agora, qual a consequência de você ou desconhecer, ou negligenciar, ou agir de forma imprudente? A lei entende que é infração. Né? Como é que ela se materializaria essa infração? Eu sou fiscal, você colou ali, transformou, o cara ali ignorou, você foi e ultrapassou pela direita. Eu aí autuo ele, que deixou de ultrapassar, ele autua. E você que ultrapassou pela direita. Como é que eu resolvo isso? Aí você tem que improvisar para o bem. Considere comigo, se você muda para a faixa da direita e vai embora, você ultrapassou? Não, você fez ultrapassagem. Porque para ser ultrapassado, você teria que voltar imediatamente para a faixa de origem. Quando você muda para a faixa e vai embora, não é mais, você passou. Você pode passar, tanto pela direita quanto pela esquerda. Você não pode ultrapassar. Se lá na frente você voltar, descaracterizou a ultrapassagem. É um jeitinho, mas é um jeitinho para o bem. Primeiro, do mesmo jeito que ele ignorou, você ignorou ele. Você simplesmente deixou ele lá, foi para a direita. Se você olhar pelo retrovisor, você vai ver que vai chegar uma hora, ele retorna, porque ele não atingiu o objetivo dele, que era se fazer alguém representar alguma coisa na sua vida. Você ignorou ele, deixa ele, fique aí. É igual a história do peixe, né? Não posso contar aqui, mas tem fique com você que eu peço o outro, né? Então, é isso aí, fique aí. E quando você bota a mesma velocidade que ele está da via na frente dele, ele se sente incomodado e sai. Já fiz isso, né? Porque ele não quer, ele quer que ele seja sozinho, dono da faixa. Tem gente que chega ali no fundo dele, corta ele e dá uma fechada nele. Dá uma fechada, né? Então, assim, não é a melhor solução que você pode depois, né? Trazer essa situação de conflito. Aí ele acha. Bom, a lei, A faixa dele. ela estabeleceu um princípio chamado de responsabilidade solidária. Tá? O que é essa responsabilidade solidária? A lei está dizendo que é entre quem? Entre o condutor e o próprio. Ora, a lei do trânsito, ela identificou quem são os usuários do trânsito. Pessoas, veículos, animais. Pessoas.
dentro dessas pessoas, eu tenho um condutor e proprietário. O proprietário é considerado um usuário da via. Às vezes, ele só tem um nome no veículo. Ele é um usuário da via. E como usuário, a lei estabeleceu aspectos legais para cada um. Para pedestre, para passageiro, para condutores, para proprietários. Existe aquela pessoa que é o dono do carro e ele mesmo dirige o carro dele. Mas existem situações que a pessoa só é o proprietário, existem situações que a pessoa só é o condutor. Então, no caso aí, a lei está dizendo o seguinte: entregar ou permitir que condutores não habilitados, que condutores em estado de embriaguez, que condutores com a CNH vencida há mais de 30 dias, que condutores com uma categoria diferente da categoria para o veículo que foi habilitado, ou sem atender restrições, leis corretivas, veículo automático, dirigem, que é infração, que é gravíssima e que vai se multiplicar por 3. Para quem é que está sendo imposta esta punição? O proprietário do veículo. Que seja habilitado. Proprietário que seja habilitado. Então, assim, porque se não for, ele não tem pontos. Né? Tem o valor, mas não tem pontos. Né? Agora, se ele for habilitado, quem é que vai responder? Vai responder o condutor, por dirigir embriagado, vai responder solidariamente o proprietário por ter ou entregue ou permitido. Diga. Professor, a gente é motorista de carro leve. Tem na nossa carteira. Isso. Vamos dizer que tem um caminhão para a gente pegar. Nós podemos fazer isso? Não. A categoria permite. Sim, na carteira é D. Mas se for categoria. não, nossa carteira é D. Aí. Pode. Se não pode, é você com a categoria B dirigir o caminhão. Mas sua categoria D é o seguinte: é categoria D, mas ela abrange todas as categorias abaixo dela. Tudo bem. Mas no nosso crachá e de nossa carteira De trabalho. de trabalho está escrito motorista de carro leve. Mas veja só, isso, é isso. Certo. Veja só, o que não pode é ter na sua crachá, motorista de carro leve, você dirigir frequentemente carro pesado. Agora, o fato de estar de carro leve não quer dizer que esporadicamente você não possa ir lá e prestar porque a sua carteira abrange. Uma coisa assim, vamos dizer, eu vou pegar um carro ali e vou levar um carro pesado. Vou levar. Mas você ficar constantemente com esse carro. Tá certo? Aí mesmo, não está errado, né? Do ponto de vista legal do trânsito, não está errado. Agora tem que ver como é que foi o contrato de trabalho aí, né? Pelo contrato está errado, mas a nossa limitação deu Justamente, é isso que eu quero saber. Com relação ao contrato, agora, do ponto de vista. Mas o nosso caso aqui, lá tem um caminhão. Sim. Se a gente não está autorizado. Não. Certo? Porque nossa tá lá na carteira, motorista de carro leve. Sim. Se eu, vamos dizer, me solicitar para eu ficar com esse carro lá, eu posso fazer isso? Pode. Do ponto de vista da lei 9.303, pode, porque a sua categoria ela permite. Agora, o que você tem que verificar é se o contrato reza você e a empresa. Essa é a sua política de relacionamento institucional. Olha, eu dirigi um caminhão, a grana é uma. É diferente. É menos. É menos. Aí vai ter que ver. Eu tenho a sua colocação. Você vai precisar ter esse jogo de cintura, né? De fazer a sua organização entender que ela não pode lhe expor, porque até o seguinte: uma coisa é você ter a informação na categoria, mas é aquela história, a repetição ajuda o aprendizado. Você está todo dia dirigindo aquele universo. Você pega um caminhão de grande porte, que é uma coisa que não está na sua rotina do dia a dia, embora você tenha habilidade, você pode se expor a riscos, porque você não está acostumado a fazer dimensões frequentemente. Você está cotidianamente, por mais que você tenha, você há muito tempo dirigiu, mas há 5 anos, há 4 anos você só dirige veículo de pequeno porte. Tudo bem, você vai saber movimentar, mas aí uma marcha ré, uma manobra, pode gerar um acidente. Então, tem que haver uma negociação. Olha,
eu estou aqui como carro leve, minha carteira abrange, mas como eu não dirijo frequentemente, eu quero negociar o seguinte, que eu seja isento se alguma situação acontecer, termo de acidente, a empresa vai ser responsabilizada. É isso que eu quero saber. Ou então a empresa vai me dar uma condição de eu me readaptar. Né? Não, aí você pode negociar nessa Eu sei que minha carteira permite que eu dirija o carro pesado. Mas se você não Mas eu sei, mas por aqui. exemplo, se a Sugom mandar você dirigir, você não for dirigir, você está certo. Você vai lá na lei, olha, eu estou com um carro leve, quero me dar um caminhão, é outra história. Mas de você poder dirigir, você pode. Não, isso eu sei que eu posso. Agora você ficar com o caminhão para fazer casa, tá bom, Zé Carlos. É isso que eu quero saber. Pode, tanto pode que Zé Carlos tem um ano dirigindo. Porque não teve acidente nenhum. Sim, mas se tiver. Porque se tiver um acidente, aí ele não vai entrar em nada. Ele pode, é isso que está dizendo, ele pode. Ele não deve dirigir, mas ele pode dirigir. Ele pode. Eu não posso responder dentro da filosofia da empresa. Eu posso responder dentro da lei de trânsito, que o motorista da categoria dele